Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa, hoje com a Jussara Guerck. Bom, Jussara, agora a gente vai falar mais de dois assuntos principais. O primeiro, também que você é responsável por criar um grupo no Facebook chamado Jacarienses pelo Mundo, né, o nome original. Que hoje o grupo está com mais de 40 mil pessoas. Foi. Como é que a senhora teve essa ideia de criar esse grupo em rede social, acho que em 2009, foi? Foi. Bom, eu saí de Jacareí, eu tinha 18 anos, fui estudar em São Paulo. É. Aí eu fiz cursinho lá e entrei na faculdade, estudei lá. Depois eu me casei e vim morar em São José dos Campos, daí eu fui morar em Campinas, voltei para São Paulo, fui para Salvador. Tudo a trabalho ou não? Não, para São Paulo eu morei porque eu fui estudar. Depois, quando eu me casei, nós fomos para São José porque meu marido foi trabalhar lá. E eu trabalhei lá também, como psicóloga. Aí depois eu me separei do primeiro casamento e fui morar em Campinas, quando eu me casei de novo lá. E lá foi onde eu vivi a maior parte da minha vida. Vivi 26 anos lá e depois continuo até hoje que eu tenho filho e neto lá, netos lá. E aí eu estava morando em Salvador. Depois eu me casei, meu marido foi trabalhar em Salvador. Por isso eu fui junto. E nós moramos 4 anos lá. E aí eu estava lá e tinha esse negócio de Facebook, eu entrava no Facebook e não via ninguém de Jacareí, né? E eu sempre gostei muito dessa coisa de internet, eu tinha blog. O meu filho mais novo fala assim, nossa mãe, você parece mais da geração Z. Adaptada à informática, à internet. Eu gosto. E aí eu estava lá, tinha blog, tinha tudo, e não encontrava ninguém de Jacareí. E eu tinha pouco contato aqui. Aqui eu vinha assim, raramente. Desde que eu saí daqui nos anos 70. E aí eu falei, vou criar um grupo para ver se aparece alguém, né? E eu pus o nome Jacarienses pelo Mundo, porque eu falei, Jacariense deve estar pelo mundo aí, porque eu não vi ninguém. E assim foi aparecendo gente. E eu sei que um mês depois, um tempinho depois, já tinham 100 pessoas. E aí nós resolvemos fazer um encontro. Isso a senhora morando em Salvador ainda? Morava em Salvador. E aí resolvemos fazer um encontro e nós fizemos aqui plantamos uma árvore no parque da cidade, teve um almoço. Foi super bom encontrar as pessoas 40 anos depois, né? E aí o grupo foi crescendo. Aí eu convidei o Fernando Romero para me ajudar a tomar conta do grupo. E aí ele resolveu falar, vamos pôr outro nome, vamos pôr Jacareí para o Mundo, né? Aí foi a sugestão dele e eu falei, ótimo, vamos fazer. E ficou, e hoje está com mais de 40 mil. Mais de 40 mil pessoas. E a senhora volta a morar em Jacareí quando? Eu voltei, vai fazer 10 anos agora, em 10 março. anos. Porque aí nós íamos voltar de Salvador para São Paulo, mas ficamos pensando, São Paulo, né? Não está muito afim de voltar a morar em São Paulo. Aí o meu marido também veio nós decidimos vir para cá por ser mais tranquilo e também ele veio a trabalho aqui. Ele trabalhou na construção aí do Atacadão, ele é engenheiro. E aí nós viemos para ficar um tempo. Vamos ficar lá, sei lá, uns 2, 3 anos. E estamos aqui até hoje. E quer dizer, depois de mais ou menos 40 anos, a senhora voltou a morar em Jacareí. 42 anos. 42 anos fora. E é lógico que a cidade que a senhora encontrou na volta é uma cidade completamente diferente da que a senhora deixou lá nos anos 70. Sim. O que a senhora percebe dessa diferença ao longo desse tempo? Olha, eu não sei muito dizer, eu fico um pouco, me entristece, porque a cidade até os anos 70 era completamente diferente do que é hoje. Então eu lembro muito de Jacareí na época que eu era adolescente e que eu ia ao cinema e que
sócia do Trianon, tinha os bailes do Trianon. Então, isso eu acho assim, foi uma pena. Mas eu acho que isso não foi uma coisa de Jacareí, é uma coisa do Brasil, de um modo geral, que mudou muito. Mas eu sinto assim que Jacareí poderia estar mais cuidadinha. Eu sinto muito, é triste você ver como é que... Eu não vou dizer assim que é por causa de poder público, não. As pessoas mesmo mudam, né? Porque é uma coisa de cuidado, de atenção, de disposição de cada um. Então eu vejo que não tem muito isso. Falta... A cultura mudou muito. Para pior. E esse grupo que a senhora criou, o Jacareí para o Mundo, né, que é o nome hoje, imagino que deve ter trazido muitas recordações para a senhora. Sim. Que teve a intenção de trazer isso, porque eu vejo sempre ali fotos muito antigas, as pessoas estão disponibilizadas a isso, né, a abrir o baú lá da memória e colocar na internet para os demais do grupo poderem ver e se contar alguma história relacionada àquela foto, né? Sim, isso tem boas recordações. A gente tem da época de escola ou dos acontecimentos na cidade. Então, isso é uma coisa interessante, boa da gente ver, porque são as lembranças. Mas o que eu sinto, assim, eu gosto, eu não sou uma pessoa saudosista, que eu já falei. Eu sou sempre para frente, eu quero, né, que as coisas se desenvolvam. Então, eu sinto isso, eu acho que falta para a cidade um pouco de empenho e desenvolvimento e crescimento, interesse da área de desenvolvimento formal, de tantas coisas que faltam, mas eu sou assim, eu não acho que é o poder público que vai fazer alguma coisa. É o cidadão que mora aqui. Eu sempre sou mais da área de empreendedorismo. Então, eu trabalhei muito tempo com isso, eu tive empresa lá em Campinas, eu tive marcenaria durante muitos anos, mais de 20 anos. Trabalhei em várias empresas, trabalhei na área de decoração por anos. Então, eu acredito muito na área do empreendedorismo, que é uma coisa que falta. Falta, não em Jacareí, para o Brasil em geral. Né? As pessoas, eu quero fazer, eu não quero depender, vou pedir para o vereador, eu vou pedir para o prefeito, vou pedir... Não, cada um tem capacidade de fazer alguma coisa. Então eu vou procurar o que eu posso fazer para ajudar a comunidade, ou seja, na área de educação, ou de religião, sabe? Você tem a sua paróquia, você tem a sua igreja evangélica, você tem uma escola, você tem o seu bairro. Então, as comunidades formadas têm condição de desenvolver as pessoas. Então, eu sou por aí. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu também acompanho a senhora na rede social, e a senhora tem um projeto com a Ludmila Saharovski, que é o Entre Livros, né? Isso. Além da senhora, hoje, com ela também, analisar os restaurantes de Jacareí. Eu queria que a senhora falasse desse projeto da literatura. Como é que surgiu isso e qual que é o objetivo? Então, a Ludmila é uma pessoa... Conheço, é minha amiga há mais de meio século. Então, ela foi minha madrinha do meu primeiro casamento. Então, a gente... nós temos muita afinidade em várias coisas, de pensamento, de gosto, né? E de leitura. E aí nós começamos a pensar nisso. Falei, puxa, como é que a gente vai... E já faz um tempo isso, faz uns 5 anos. Vamos fazer um grupo para ler e se encontrar, tal. E esse grupo foi se encontrando durante um tempo. E agora, na época da pandemia, não dava para ter encontros presenciais, então nós fizemos um grupo no WhatsApp. E
funciona muito bem, porque nós temos esse grupo e tem gente de vários lugares do Brasil, até de fora, da Espanha e tal. E lá ali no grupo a gente vai discutindo o que a gente lê. Então nós escolhemos sempre um livro por mês para ler e nós lemos juntos e vamos discutindo ali. Depois que passou a pandemia, a gente continuou, mas nós fazemos um encontro presencial. Então, durante o mês, a gente lê o livro e na última segunda-feira do mês, nós fazemos um encontro que a gente chama de encontro literário temático, porque a gente faz tudo relacionado ao livro. Então, o que a gente está lendo, nesse encontro a gente tem a comida, a gente vai vestida com alguma característica das personagens, e a gente discute sobre o livro, sobre o autor e sobre a situação, o momento, a época. E a gente procura ler os clássicos, porque os clássicos são livros que estão aí e que falam do homem, do ser humano, e é para sempre. E que moldaram também toda uma cultura, né? E é super atual. Se você lê um livro escrito há 200, 300 anos atrás, serve exatamente. Então, o nosso projeto é ler os clássicos. Esse mês de janeiro a gente leu Goethe, um livro bem interessante chamado As Afinidades Seletivas. As pessoas gostaram muito e agora vai ter um encontro hoje. Segunda-feira é o dia do nosso encontro temático. Então vai todo mundo com alguma característica dos personagens, vai ter comida alemã, naturalmente. Para a gente amarrar o fechamento, eu falei que era a última questão, mas tem mais um tempinho. A gente falou muito nesse programa sobre as memórias, né? A história da sua família, principalmente, a dona Nicota com o bolinho, a turma dos professores que tem na família. Como é que a senhora vê essa passagem do tempo? Que lições que a senhora tira da vida? O que a senhora pode falar nesse apanhado final? Bom, ontem mesmo uma pessoa me perguntou falou que ela tinha 2 filhas, uma de 13 e outra de 8 anos, e ela falou assim, qual o conselho? Você que tem 4 filhos bem desenvolvidos, estão espalhados pelo mundo, que eu tenho 4 filhos, cada um morando num lugar. Um está na Suécia, outro está no Canadá, outro está nos Estados Unidos e tem um em Campinas. Aí eu falei, o único conselho, o maior e mais importante é estudar. Não tem nada melhor que estudar. Estudar sempre. Quando é criança, estimular a leitura e aprender e se desenvolver, isso é essencial. É um valor para mim. Então, eu acho que esse foi um valor que eu tive da minha família, das 2 famílias, tanto do Gerd como do Domene, dos professores e das pessoas que estavam à minha volta. E eu continuo achando que isso é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. É estudar e descobrir e conhecer. O conhecimento é uma riqueza que ninguém te tira. Então, é isso que eu acho que também mudou muito no mundo, porque acho que quando eu estava na escola e quando eu era criança, isso sempre era muito valorizado. E parece que está meio relaxadinho hoje em dia, né? Tem ainda, claro, tem pessoas, mas que estão envolvidas com isso. Mas a escola mudou muito. Tem a internet hoje, que a senhora falou, né? Tem a internet, mas a internet, eu acho assim, não é uma coisa ruim. Eu aproveito muitíssimo. Eu acho que a internet você vai depender tudo do seu interesse, do que você vai buscar. Então, eu, por exemplo, sou fã do Instagram. Gosto muito. E eu acho que muito dos caminhos que me levam aí, hoje, eu venho do Instagram. Mas tudo depende de quem você segue. Exatamente. Né? Então tem muita coisa boa no Instagram. Então eu sempre falo, vai lá no Instagram e procura. Quem quiser, olha o meu Instagram e veja quem eu sigo.
E aí você vai pelos caminhos, você começa numa coisa e vai para o outro, aí você segue um, tem outro, e vai pelo caminho que você se interessa. É aí, essa... Gosto muito desse mundo que eu vivo hoje, estou com 70 anos, acho que as coisas melhoram, né? Não sou, porque tudo piorou, não, as coisas melhoram. Mas depende muito das suas escolhas, do que você vai atrás, do que você procura. Então é isso. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, viu? Nosso programa fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.